Gente, em 5 minutos, o Ciro vai se posicionar de pé aqui na frente do banner. Vamos levantar esse E a gente vai fazer a... Vamos levantar o banner, que é para que a entrevista aconteça. E a gente vai fazer a fatídica rodinha, tá? Que é o momento quando o evento acaba, a coletiva terminou, o entrevistado se levanta e todos os repórteres que não conseguiram fazer pergunta ou querem confirmar alguma coisa, faz aquela rodinha de torno e aproveita. A dinâmica é mais nervosa, ela não tem uma organização, não existe isso de levantar a mão, depois de conversar melhor. É normal que duas pessoas comecem a fazer uma pergunta ao mesmo tempo, uma continua, a outra para e espera. Aqui reza a lei do bom senso e da solidariedade, tá? Ninguém precisa cotovelar, nem chute, nem coisa. Estamos entre amigos. Vai Então tirar agora, o olho e chutar. reafirmando que o Fora Pública fez uma aula, deu uma palestra, houve a conferência de imprensa e agora entrevista coletiva rápida. Ou seja, você já sairá daqui com material para publicar, certo? Com vídeos, gravados, etc. Então, portanto, prepare a sua pergunta objetiva. É o momento da entrevista coletiva. Então, teve a palestra, a conferência de imprensa e entrevista coletiva. Vocês são veículos que concorrem uns com os outros, que são agora a matéria de cada um. Então, portanto, nada de intuição e, ao mesmo tempo, seus colegas de trabalho, nada de cotovelo na boca do cara. Certo? Então, mas tem uma tensão aí, sendo que o entrevistado, você não vai poder chamar de você, certo? Como a gente faz isso? Os senhores vão conversar. Tá certo? Ele não é você, até a gente, quando estiver no informal, ele é você. Enquanto ele estiver na entrevista, seja um ministro, seja um general, etc., a gente não chama nunca de você. Certo? Essa intimidade nós não devemos ter para o entrevistado. Entendeu? Para defender a nossa pessoa. Nem entrevistado com vocês, né? Porque o cara que sabe melhor do que ninguém fazer isso chama-se Paulo Maluf. Que isso! Meu amigo! Tem uma memória extraordinária, Paulo Maluf. Agora não sei como é que está. Vamos separar aqui. Vamos, gente. Vamos lá, vamos Vamos funcionar. fazer o que é. Cuidado, a gente é grande. Eu vou ficar perto, vou Não, eu acho melhor você. Não, tá de boa. Nem Vamos lá, fazer gente. pé de skate. Uma boa foto é uma foto do grupo entrevistando, certo? Ela não foi usada de maneira Você quer chegar no você vai tomar aqui, né? Você pode falar dela, pode evitando que a infraestrutura fuja dessa. Opa, e o microfone? Colocando tá? Peraí. Colocando mais. Vou pedir 1 minuto para o senhor que interrompeu assessora. Uma falha do assessor aqui, me perdoe. E assessor. Gente, vai passando aí o fio tudo em vocês, porque. Para a esquerda. Alô, alô. Agora sim. Vamos lá. Evitando na sua pergunta, como fazer com que desvalorize o lugar onde eu mudou. Evitando que a infraestrutura se desfaça desse lugar e não levando a infraestrutura para outro lugar até que esse outro lugar se constitua realmente como um projeto e não como só uma ida sem nenhum projeto. Toda essa discussão que a gente teve aqui é num ambiente elitizado e privilegiado. Como é que você leva essa discussão para as pessoas que de fato precisam dela e ter conhecimento disso? Através do desenho. O desenho é uma linguagem universal. Se você mostrar as imagens de como vai ficar aquele lugar e mostrar através de maquetes, eles vão entender como vai ficar. Porque o nosso povo é de uma inteligência sublime. Basta você educá-lo para isso. Professor, como o senhor define dignidade? É a dimensão humana capaz de fazer com que o outro seja como você.
que você, de alguma maneira, haja com o outro da mesma maneira que você gostaria que ele agisse com você. Eu acho que esse é o princípio básico de qualquer ética e dignidade humana. Professor, então como trazer dignidade para as ocupações habitacionais? Vendo na ocupação não um elemento de fuga dessas pessoas ou de um grupo de pessoas, como se diz normalmente até na mídia, que não tem o que fazer. São pessoas dignas tanto quanto qualquer outra. Então a dignidade já existe lá. O que tem que fazer é com que ela se levante, se ilumine por nós. Principalmente, aí eu acho que vocês da mídia têm um comprometimento muito forte nisso. Pensando na cidade como espaço de disputa e encerramento de grupos, como isso se deu de junho de 2013 até hoje? Você vê um aspecto de mudança? Uma mudança substancial. Eu acho que ganhou-se um espaço que aflige a todos, seja partido que de dimensão ideológica for. Ou seja, a cidade retomou a sua dimensão de lugar da cidadania. Eu acho que é a partir disso que a gente deve pensar nos espaços da cidade. Professor, por que você considera os condomínios fechados um câncer da cidade? Porque ele isola. Tudo que isola. O que é uma célula cancerígena? Aquela que se isola do organismo vivo e cria a deturpação, a perturbação, a destruição das outras células. O condomínio fechado se isola da dimensão urbana, da civilidade, do convívio, do contexto da convivência entre as pessoas. Por isso mesmo, assim como o shopping center também eles isolam a pessoa da vida na sua dimensão mais sublime, que é a dimensão pública. Ciro, o senhor acredita que os incêndios que aconteceram nas favelas, as áreas nobres, foi algum ato criminoso? Eu acredito que existem atos criminosos e atos não criminosos nesse processo. Por vezes até de interesses que dificilmente nós conseguiríamos enxergar. Por exemplo, quando aqui pegou fogo aqui a favela do Moinho, aqui perto, é uma dimensão muito interessante. Nós estamos fazendo um trabalho lá. Então, muitas vezes ele é provocado, muitas vezes ele é fruto de um acidente só, e que esse acidente é transformado numa questão de força política, entendeu? Rapidamente alguém age e faz disso um trabalho político. Por que os projetos de reocupação e revalorização do centro de São Paulo nunca dão certo, independente da gestão? Eles darão certo no tempo. A cidade não se faz no tempo de uma gestão. Os centros da cidade serão recuperados não porque os arquitetos ou os prefeitos queiram, é porque é uma dimensão daquilo que já se usou lá. Você imaginou quantos bilhões e bilhões de dólares estão investidos na infraestrutura do centro da cidade de São Paulo? Por que se recuperou o centro de Barcelona? Por que se recuperou o centro de Paris? Maré, até a construção do centro Jorge Pompidou, não era nada, era lugar de prostituição e droga. Hoje é um dos lugares mais queridos da cidade de Paris. Então, a tendência de recuperação dos centros históricos, ela independe das vontades. Ela vai se fazer por uma necessidade urgente de não jogar fora tudo que a civilização construiu lá. Os erros são recorrentes. Você pega o primeiro colégio da cidade de São Paulo, um dos mais importantes da cidade de São Paulo, que é o Caetano de Campos, põe uma secretaria que é da educação lá dentro, gradeia e isola. A partir das 5 da tarde é terra de ninguém. Onde não existe vida, existe marginalidade, existe violência. Se ali fosse continuar sendo uma escola, que à noite tivesse os professores, os pais, os namorados, os filhos, os amigos, ela nunca seria uma zona de violência. Quando se fala em reurbanizar, em reviver o centro, tem um outro termo que o pessoal, revitalizar o centro, significa dar vida novamente. Onde tem vida não tem violência, não tem marginalidade. Existe agora uma questão muito em alta, que é a questão da Cracolândia aqui no centro. Enfim, a dispersão ali das pessoas e estão se formando novas Cracolândias ao redor da cidade, ali, por exemplo, próximo da Roberto Marinho, está crescendo também. Essa questão da habitação e do morador de rua e do usuário de crack, como você enxerga isso? Bem, o uso do crack é uma questão medicinal, acima de tudo, né? Tem que ser tratado como uma doença que tem de ser recuperada de alguma maneira. Saúde pública. A questão espacial do uso da cidade é um direito. Agora, o que não pode fazer é gerar mais violência, porque não vai eliminar o problema do crack ou de qualquer coisa, tirando eles daqui, como você mesmo disse, eles vão montar lá. Né? Se você está morrendo de fome, você roubou aqui, depois se proíbe você
fecha aquele lugar, você vai roubar num outro lugar porque você precisa da fome, está morrendo. Então, eu acho que essa questão da Cracolândia tem que ser analisada de uma maneira multidisciplinar, interdisciplinar. A questão da saúde, a questão da segurança, a questão do espaço e o que fazer com essa dimensão educacional, que é um problema essencialmente educacional. Claro, você tem uma educação de péssima qualidade hoje, onde esses assuntos não são tratados dentro das escolas e é natural que isso vá proliferar ainda mais. Então isso seria um trabalho em conjunto com as secretarias, começando da assistência social, educação, saúde, para assim chegar à habitação, já que seria um problema que seria resolvido também. Primeiro na rua, para depois a gente estar tendo o tempo da habitação, estar planejando isso. Eu aproveito a tua fala para dizer o seguinte, o problema central da gestão de uma cidade nos últimos 200 anos é que as secretarias trabalham de maneira esquizofrênica. Saúde não sabe o que a habitação está fazendo, a habitação não sabe o que o transporte está fazendo, o transporte não sabe o que a questão social está fazendo. Então decide-se por pôr um hospital não sei aonde. Decidiu-se na Secretaria de Saúde. Ninguém consultou a Secretaria de Urbanismo, que não consultou a Secretaria de Ação Social, que não consultou, enfim, e assim vai. São áreas que trabalham estanques, eu diria quase que esquizofrenicamente, cada uma na sua sala. E a cidade não se resolve dentro de uma sala de uma secretaria. Ela é, por natureza, multidisciplinar, interdisciplinar, chama como quiser. Então, eu acho que cabe ao gestor público, que é um político, essa ideia de que o prefeito da cidade é um gestor é um horror. O prefeito não é um gestor, ele é um político. Ele tem de fazer política na cidade. E tem de ter gestões de técnicos que o ajudam a fazer essa política diferente. O secretário de urbanismo pode ser um técnico, um gestor de urbanismo, mas o prefeito não, ele foi eleito com voto popular, ele é um político. Cabe a ele fazer, exatamente. E juntos, pegar todos os técnicos das secretarias e trabalhar. Os técnicos são gestores, o prefeito não, o prefeito é político. O que você pensa sobre levar as oportunidades de emprego para as periferias, que o senhor tem? Bom, eu penso que a questão central é essa. Você não pode continuar, é um erro histórico que a gente vem alimentando, continuar fazendo com que as pessoas morem a uma distância de 50, 40 quilômetros do seu trabalho. Isso é um absurdo, que no futuro, as civilizações futuras vão olhar para a gente e falar assim, esse cara não tem... Hoje, com o teletrabalho, com a dimensão do teletrabalho, com a dimensão da internet, de todos esses meios de comunicação, cada vez mais nós tendemos a trabalhar próximo de onde a gente mora, muitas vezes até dentro de onde a gente mora. Quer dizer, então, precisa mudar esse conceito. O erro é conceitual, que é claro que não é um erro ingênuo. Interessa a muita gente continuar fazendo metrôs que custam $1 milhão o metro linear, interessa a muita gente continuar fazendo habitação social lá na periferia, não sei de onde, porque depois vai ter de levar água, luz, esgoto, eletricidade. Claro, por trás desse mundo existe um mundo de produção de riqueza, para poucos em detrimento de muitos. Essa é a questão central. Não é isolar os moradores naquela região, por exemplo, construir empresas na região da Zona Leste, construir bancos, agências, restaurantes, shoppings. Se tem lá, por que ela vai ir até o centro? Não é isolar, não é isolar. Eu vejo ao contrário. Qual é a dimensão que, digamos, nós queremos dar ao centro histórico de uma cidade? Então ninguém vai ao centro de Paris hoje, a não ser para poder usufruir de tudo aquilo que ali está. Ele não vai só para trabalhar e ir embora. Você não anda à noite em Barcelona e não vê gente. Você vê muita gente que foi justamente para usufruir daquilo que ali está. Agora, você não vai fazer a pessoa sair, como hoje nós fazemos, de Itaquera ou de São Miguel ou de Guaianazes ou mais longe ainda e vir todo dia trabalhar aqui. Esse é um erro, na minha opinião, conceitual. Por que que o governo, quando permite que as empresas entram aqui e vão fazer suas sedes, não distribui espacialmente essa sede? Hoje, com a internet, é muito simples. Você pode trabalhar lá, eu aqui, nós nos comunicamos o dia inteiro.
Quer dizer, então, estamos caminhando para isso. A cidade será cada vez mais uma inteligência coletiva. Isso é o ponto central. Ciro, sobre a população de rua em São Paulo, como o senhor enxerga ocupar a rua como a sua casa? Bem, tem duas dimensões aí. Primeiro é que a cidade pertence a todos. Então, teoricamente, todos têm o direito de estar na cidade. A questão da miséria não é uma questão urbana, é uma questão essencialmente da dimensão do egoísmo humano. Essa é a questão central. Nós não conseguimos superar ainda a ideia de que nós podemos viver de uma maneira mais coletiva e mais digna coletivamente. Nós separamos a ideia de que existe cada vez mais um vale entre aqueles que possuem e os que não possuem. Nós temos que tentar horizontalizar isso cada vez mais. E aí, o chamado morador de rua é uma condição, será uma condição indigna, que ninguém vai querer ficar. E ninguém vai aceitar sob o aspecto da dimensão do outro, que poderia ser meu filho, meu pai ou alguém. Então, nós temos de superar essa condição de que, não, sempre existiu o pobre, sempre existiu o rico. É uma forma gentil de falar e aí eu tenho pena, vou fazer a caridade para aquele lá. Não, não. Nós temos de dizer, nós temos de caminhar para uma sociedade mais justa e igualitária, cada vez mais, onde essa separação entre rico e pobre seja cada vez menor, que a ninguém falte a condição de vida com dignidade. Essa é a questão central. Senhoras, duas últimas perguntas. Ciro, como orientar as frentes de luta por moradia na cidade de São Paulo no combate ao déficit habitacional? Ocupando os lugares vazios. Essa é a orientação que deve seguir. Não ter medo de ocupar os lugares que estão abandonados há anos e que pertencem a uma pessoa só. E que deixou ali quase como que um estoque para ver o que ele vai fazer depois. Isso não pode acontecer mais. Professor, como revitalizar sem promover gentrificação? Essa é uma boa pergunta. Se ela for feita de maneira coletiva, participativa, mas de verdade, não participativa, não, chamei, não veio ninguém, não. Participativa, de verdade, não vai ocorrer isso. Nós vamos cada vez mais superar isso. Nós vamos conseguir manter as pessoas nos lugares onde estão, sempre estiveram. Aquele exemplo de Paris que eu dei eu acho magnífico. Nós vamos conseguir manter as pessoas nas chamadas favelas, só que dando condições melhores de vida. Ninguém quer morar. Eu me lembro quando, me permite um minuto só. O trabalho que nós fizemos de reurbanização de Paraisópolis foi para a Bienal de Roterdã. Aí, na época, era o governo Kassab, ele quis que nós fôssemos. Eu falei, eu só vou se eu levar o líder da comunidade, que era um menino jovem, até hoje. E ele foi comigo. O melhor discurso da Bienal de Arquitetura de Roterdã foi desse jovem que morava em Paraisópolis. E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, se é para o meu filho nascer onde eu nasci, nas condições que eu nasci, eu não quero que ele viva lá. Mas se é para ele viver nas condições que está se apontando com os projetos aqui apresentados, eu não quero que ele nunca saia de lá. Obrigado, gente. Obrigado. É isso. Muito bom. Olha o nosso microfone, cuidado nesse daí. Obrigado, professor. Retomamos os lugares, tudo? Ok? Então, aquela cadeirinha é sua. Bom,
Pelo desenho, como disse o Ciro, tem que ter um desenho. A gente já conversou sobre isso, sobre a palavra desenho. Se vocês forem na internet, vocês põem lá Vila Nova Artigas, a aula inaugural de 1967 na FAO sobre a palavra desenho. Designar. Designar. Designare. Essa palavra só existe da Renascença para cá. Só depois que descobriram o ponto de fuga, então a possibilidade de desenhar em 3 dimensões, tendo só 2, é que surgiu essa palavra. Então, desígnio, aquilo que será. Então, ainda temos coisas. Então, pela dinâmica, pelo desenho, nós tivemos então a palestra, sem interrupção, em seguida a conferência de imprensa, para responder perguntas mais longas, aprofundar, e depois a coletiva, para que cada um dos repórteres já possa sair daqui com material publicável imediatamente. Aqueles que tivessem notebook, como é que é o Wi-Fi daqui? Já se sabe a senha? Ok. Então, para a próxima aula, os que têm, tragam, porque muita gente já pode despachar a partir daqui, a não ser esses que são malucos, que conseguem escrever no teclado dessa coisinha. Mas, enfim, você já pode daqui estar produzindo a sua matéria imediatamente, com foto, com isso, com aquilo tudo. Bom, feito isso, nós agora vamos ter aqui um remanso. Nós vamos poder conversar um pouco a coordenação com o Ciro na frente de vocês. Em seguida, temos umas homenagens, ele vai embora e nós ficamos para avaliação do que foi o dia, tá certo? Então, nós vamos aqui até às 4h30, mais 12 minutos. E, pontualmente, às 5 a gente encerra os trabalhos de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa são esses folhetos. Vamos lá. Já se sabe que está faltando 5. Enquanto isso, o Ciro explica o que é. Bem, eu venho trazer para vocês aqui e oferecer também a Escola da Cidade. Rapidamente, ela é uma associação sem fins lucrativos, criada há 21 anos, com a expectativa, todos nós somos professores de várias escolas e criamos essa quase que coletivamente, é uma cooperativa, digamos assim, não é juridicamente uma cooperativa, mas ela é uma associação de ensino aprovada no MEC há 16 anos, e que tem professores de várias áreas do ensino. É claro que principalmente arquitetos, porque ela é uma faculdade de arquitetura e urbanismo como qualquer outra, como a Mackenzie, como a FAAP, como a FAUSP. Todos nós somos professores dessas escolas e montamos essa. A partir disso, nós criamos um curso de graduação e hoje já estamos no 3º curso de pós-graduação, que é isso que vocês têm aí na mão. Então, nós temos... Eu trouxe aqui para vocês olhem com calma. Esses cursos são interessantes. Um trata de habitação e cidade, que é a questão das áreas degradadas, da questão habitacional da cidade de São Paulo e fora da cidade de São Paulo, em outros países, inclusive. O outro chama Arquitetura, Educação e Sociedade, que trata da questão educacional. E o outro chama Geografia, Cidade e Arquitetura, que trata de estudar 4 países por ano, com a vinda dos professores, porque a Escola da Cidade tem convênio com todos os países, principalmente da América como um todo, não só a América Latina, nós vamos do Canadá à Patagônia. Todo ano nós estudamos, todo semestre nós estudamos 2 países. É muito interessante. Lá nós temos estudantes que são jornalistas, historiadores, geógrafos, arquitetos, todas as áreas. Então eu vim oferecer para vocês esse trabalho. Quem quiser se inscrever, nós conseguimos bolsas, com certeza. A escola é muito tranquila com relação a isso. Como ela não tem finalidade de lucro, mas ela também não pode falir, porque nós não temos recursos externos, todos os recursos são dos nossos trabalhos, feitos a partir de ONGs, de governo, não governo, prefeituras, fundações, em que os alunos trabalham pela manhã e vão à tarde para a escola. Então, a escola é, de certa forma, autossustentável, com as mensalidades daqueles que podem pagar e com as bolsas para aqueles que podem pagar menos, até chegar a 0, de 0 a 100.
A mesma condição eu ofereço para vocês aqui do curso, desses cursos. Quem tiver disponibilidade e gostar de fazer um curso desse, pode se inscrever e nós vamos analisar a condição de cada um para ver que tipo de bolsa que vai se dar. Quem puder pagar, paga. Quem não puder, não paga, ou paga menos, tá? É assim que funciona a escola como um todo, que nós partimos do princípio de uma certa ética, de dignidade, de que ninguém vai tirar o lugar daquele que não pode pagar. É claro que aqueles que não quiserem, não puderem, querem ir lá só como ouvintes, também podem ir assistir como ouvintes, não tem problema nenhum, até para ver que curso gostaria de fazer. Então, portanto, vocês estão frente, tipicamente, uma notícia jornalística. Ela é atual, relevante e de interesse público para quem segue vocês no Facebook, os seus colegas, ou não? Então, fora da coletiva, acabou de acontecer aqui um material, uma informação que pode ser útil para cada um de vocês e para os seus colegas. Certo? O que é a Escola da Cidade, como é que funciona isso? Isso. A outra sugestão ou informação que eu queria dizer para vocês é que a escola ela tem uma atuação muito grande social. Nós temos várias atividades de andamento dentro da escola, em vários locais, e que vocês podem ir lá conhecer também. Nós temos uma biblioteca pública, a biblioteca estatutariamente da escola pertence à cidade, não pertence à escola. Tem mais de 17 mil volumes ligados ao universo da arquitetura, urbanismo, arte, paisagismo, enfim. Tudo que vocês possam imaginar. Chama Vila Nova Artigas, em homenagem ao velho mestre, porque os dois filhos dele fundaram a escola com a gente, então estão lá. E você disse também que o filho do Vlado? E o filho, esse é interessante lembrar. O Deco, André Zog, filho do Vlado, é fundador da escola também com a gente. Uma coisa, nós estávamos lá na praça e foi feito o desafio, você aceitou de público que a escola se propõe a fazer então o desenho, a antecipação, mas em seguida você foi lá, o que você viu? Você já inventou uma coisa nova para a praça, o que houve lá? Mania de arquiteto, vai andando e vai fazendo coisa. Descreve. Tem aquela escadaria que desce para a banca. Ali, naturalmente, se vocês pensarem, se forma uma arquibancada, uma plateia, e é só fazer um pequeno palco ali, vocês poderiam ter um lugar de apresentação pública, de música, de o que quiser, de manifestação, natural, não por grama mais lá, não, fazer um pequeno lugar para poder ter esses eventos, não é? Então, eu acho que a escola poderia, mais do que fazer o desenho da perspectiva futura, fazer um rearranjo daquele espaço todo, para que aquele espaço que vai do nada por lugar nenhum, da em cima, pudesse ter um uso, para que esse lugar embaixo pudesse ter outro uso, talvez até redesenhar a própria banca, porque as bancas são, vamos combinar, horríveis, né? Acho que o Vlado mereceria um desenho melhor. Então, eu quero colocar à disposição a escola para isso. Por exemplo, a escola agora está envolvida num trabalho que vão demorar 6 anos. Nós estamos desenhando do zero, com a comunidade de Campo Limpo, o novo Sesc Campo Limpo. Nós somos contratados pelo Sesc para fazer o que será o novo Sesc Campo Limpo. Você também aventava, durante a tarde de hoje, a possibilidade de termos uma sessão especial para os repórteres do futuro do Hotel Cambridge, com os estudantes da Escola da Cidade e o pessoal dos movimentos. Como é que é essa tua ideia? Eu vou tratar com a Eliane hoje mesmo, amanhã, mais tardar. Quem é a Eliane? Eliane Café é a diretora do filme. Idealizadora e diretora, roteirista, tudo do filme. O filme foi feito, ela nos procurou, nós demos como disciplina fazer o filme a 20 alunos que se inscreveram. Esses 20 alunos, mais 3 professores ligados ao universo do desenho e da história, fizeram. Os nossos ex-alunos fizeram, o Grupo Vapor, que são ex-alunos da escola, fizeram a música do filme. E os nossos alunos desenharam o cenário, que hoje é parte constitutiva do prédio, para ficar para sempre, a cozinha, o lugar onde se estuda tudo, os móveis. E a vestimenta também do filme foi toda desenhada pela escola. Então, vocês estão... eu estou me comprometendo com vocês a falar com a Eliane e na segunda, terça-feira, mais tardar, dar uma notícia para o Sérgio a respeito da data e do local onde a gente pode passar o filme. E eu vou tentar, com todo o carinho, levar a Eliane e a Carmen, que é a líder
de todo esse movimento. A sala, o auditório do IAB é um cinema? Não. O da Aliança Francesa, que nós temos convênio, sim. Tá. Mas eu acho que o melhor mesmo seria tentar passar no Cine Sesc Augusta, num horário que nós temos uma relação muito forte com o Sesc, passar lá, que já é próprio para isso, que foi onde passou pela primeira vez o filme. Tá. E tem um livro. O Sesc fez o livro do making-off de toda a produção do filme. É lindo. Eu vou mandar pelo menos uns 3 exemplares para vocês, se você quiser sortear, enfim. Como é que é esse livro? É um livro lindo, feito em forma de história em quadrinho, porque vocês sabem que os filmes são feitos com storyboards, né, que são desenhados e tal. Então, a confecção do livro foi toda feita em cima, como se fosse uma história em quadrinho do dia a dia até o lançamento do livro. O que aconteceu tudo lá dentro, então aparece foto das pessoas, desenhos, é muito bem feitinho, vocês vão gostar muito. Você é o criador da Escola da Cidade. 2 perguntas. A escola, se ela é reconhecida, ela é levada em conta na hora da Câmara Municipal elaborar os seus planos diretores, discutir as políticas, etc., ou não? Segundo, por que a escola vai exatamente para a boca do lixo, ali para o lugar degradado? Boas perguntas. Bom, vocês devem imaginar que chama Escola da Cidade não é à toa, não é um nome qualquer, não chama Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, não sei o quê, chama Escola da Cidade. Então, nosso intuito sempre foi estar no centro da cidade. Nós pegamos esse prédio, são 2 edifícios de 7 andares que estavam abandonados há 9 anos, que por coincidência ficavam em frente ao nosso escritório, e nós gentilmente invadimos, porque nós fomos conversar com os proprietários antes de invadir, e transformamos na escola. Ela está ali porque nós acreditamos que a principal questão de civilização a partir da segunda metade do século XX é a cidade. É o grande desafio humano, é o que fazer com esse maior artefato que o homem construiu, que chama-se cidade. Nós não sabemos direito, nós temos alguns indícios, mas precisão não, porque não temos experiência histórica de viver numa cidade de 10, 15 milhões de habitantes. Estamos experimentando. Então, a ideia de ir para o centro é essa, é enfrentar o desafio de frente, ver o que nós somos capazes de produzir numa cidade que abre a porta e tem pessoas morrendo de fome, violência, crack, prostituição e tudo mais. Engarrafamento de carro, ruído, o que fazer? Uma experiência concreta do dia a dia de uma escola. O coordenador desse módulo de Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, durante os últimos 3 anos, foi o nosso colega falecido há um ano atrás, Milton Belintani, lamentavelmente falecido no auge da sua vida. Ele era um profundo conhecedor da cultura dos países do Cone Sul, particularmente Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia. Música, cinema, literatura. Em homenagem a ele, nós resolvemos criar um prêmio, que é um prêmio de viagens e reportagens a esses países. Pensando Chile, Uruguai e Argentina, aqui. Você disse que São Paulo não tem lugares públicos, as pessoas que existem experiência. Se você tivesse que escolher um desses 3 países para fazer uma grande reportagem, termo de comparação de espaços de convívio entre São Paulo e Montevidéu, São Paulo e Buenos Aires, São Paulo e Santiago, uma delas. Montevidéu e Santiago. Mais que Buenos Aires. Por quê? O Uruguai tem uma experiência urbanística, em termos de qualidade de tipologia do que se construiu, que eu considero uma das melhores da América inteira. E depois, Santiago tem uma dimensão da relação com a natureza muito forte, porque você tem a montanha, os Andes, a cidade é construída ao pé disso, e você tem uma dimensão de que eles souberam fazer com os rios e com essas montanhas que nós deveríamos aprender muito. Então, se você tivesse que fazer uma pauta, você agora é o editor, o chefe de reportagem, que temas você sugeriria que fizesse? Uma reportagem aqui em São Paulo, em Santiago, aqui em São Paulo, em Montevidéu, São Paulo e Buenos Aires, lixo, praças, transporte coletivo, qual seria um... Acho que o tema geral seria cidade e natureza. Esse é o grande tema. É o que nós construímos e o que tinha de natural. E nesse sentido, o que nós não fomos capazes de fazer aqui e o que eles foram capazes de fazer lá.
Como eles usaram o rio, como eles usaram a montanha, como eles usaram as árvores, essa é a questão central. Porque essa é a grande discussão. Onde nós vamos encontrar a harmonia entre a cidade construída e a natural? Como que nós vamos poder revitalizar um rio que serve de esgoto público aberto para a maior cidade da América Latina? É um erro sucessivo que a gente não consegue superar. Ah, não tem condição? Tem toda a condição. Quem é o Ciro Pirondi, uma dupla aqui que viajasse para Montevidéu? Quem é o Ciro Pirondi, que seria uma fonte que receberia uma dupla de jovens repórteres para mostrar Montevidéu desse ponto de vista? Olha lá. Quem seria o Ciro Pirondi portenho e o... Eu quero ampliar isso daí, então, para vocês, fazer uma sugestão e Nós, da Escola da Cidade, acreditamos que o futuro do ensino da arquitetura não é fixo, é itinerante. Dentro da escola existe uma escola itinerante de arquitetura, que viaja pela América e pelo Brasil 2 vezes por ano, sem custo nenhum para os alunos. Viajam 360 alunos 2 vezes por ano, todo ano, na escola. Eu quero oferecer uma vaga dessas viagens quando for para o Chile, quando for para o Uruguai, quando for para o Paraguai, para vocês. São 10 dias de viagem. Repete que é para eles poderem anotar. Não. Não, está gravando. E também para o Brasil. Nós viajamos para Brasília, Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba, já chegamos até Manaus, e aí eu ofereço uma para o Brasil e uma para fora para vocês, 2 viagens. Agora, o que precisa nisso é ter muita clareza de que é um olhar através da arquitetura. Vocês vão ver o que é uma cidade que é diferente de uma viagem de turismo. É muito trabalho. Eu vou mandar, só me lembrar, por gentileza, Sérgio, eu vou mandar entregar para vocês os cadernos de viagem da escola que nós vamos produzir ao longo desses 15 anos para esses lugares. É um verdadeiro roteiro urbanístico e para vocês poderem ter uma ideia. É uma publicação. A escola não custa nada, eu vou mandar aqui para vocês. A escola tem uma gráfica e uma editora no subsolo. A gente produz tudo, já produzimos mais de 18 livros. E esses cadernos são produzidos continuamente todo ano. Vocês vão lá, eu dou alguns cadernos. Não precisa ir, eu vou mandar para cá. Como é que você me explica? Alô, como é que você me explica que mesmo as pessoas bem informadas não sabem disso? Por que a escola da cidade não consegue ter a visibilidade que merece? Bom, eu acho que se deve primeiro a uma incompetência nossa, porque a gente, todo o dinheiro, nós temos como princípio não gastar nenhum dinheiro em publicidade, nenhum, 0. A escola, ela só é visível pelos trabalhos que faz, então, em publicidades não pagas. Então, nós temos muitas publicações, inclusive no exterior, sobre a escola. Por exemplo, a principal revista de arquitetura do mundo, que é a Juruí, que é a revista mais antiga de arquitetura do mundo, dedicou, há 2 anos atrás, 6 páginas à Escola da Cidade. Agora, por que as revistas semanais que se voltam para a cidade, etc., não tomam a Escola da Cidade como referência, como fonte? Por quê? Eu acho que tem alguns jornalistas mais informados que vão lá, sempre eles nos ligam o tempo todo para pedir opinião sobre as coisas, mas é muito pontual, é muito pontual. Eu acho que é porque justamente nós vamos de frente a coisas que... Pronto. Explica. Vamos lá. Nós vamos de frente a coisas que nem sempre vão ao interesse dos políticos, daqueles que estão nos cargos que dirigem a cidade. É isso a questão. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer que ele não pode mais fazer habitação a 70 quilômetros daqui, a 60, 50. Ele tem que fazer habitação aqui. Então, essa dimensão da escola, que nós não abrimos mão, é uma dimensão ideológica da escola. Nós não temos interesse em fazer... Nós vivemos do nosso próprio trabalho e a dignidade talvez esteja nisso, de que a escola ela é autossuficiente, nós não devemos R$1 a ninguém e não também queremos dever e não queremos também que venham dar dinheiro com intenção outras. Nós aceitamos tudo que vier, desde que não venha interferir na dimensão ideológica da escola. Quer dizer que os repórteres do futuro, desde já, que quiserem visitar a cidade, fazer uma grande reportagem, etc., se dirigem aqui. Você é super ocupado. A quem que se dirige um repórter de saída? Nós temos uma assessoria de imprensa, uma jornalista na escola, todas as terças, quartas e quintas. Chama-se Camila Regis.
Eu vou deixar um cartão da escola aqui, depois vocês liguem lá e perguntem para ela. Ela pode dar toda a orientação para vocês. Que, por exemplo, quando alguém liga e fala sobre urbanismo, relação a tal coisa, a gente pega um professor, nós somos 360 alunos na graduação, 110 professores. É um absurdo. 1 para 3. É 1 para 3. É quase aula particular. Aula particular. E mais 120 alunos na pós-graduação, 40 mais ou menos por ano. Só entram 60 alunos por ano na escola da cidade. Para entrar na escola é feito um curso de 1 semana. O aluno se interna na escola, depois de 1 semana a gente escolhe os 60 que vão fazer a escola. Não é vestibular. É um processo seletivo. É um processo seletivo muito educacional. Maravilha. São exatamente 16 horas e 32 minutos. Nós vamos encerrar às 5. Agradecer muitíssimo ao Ciro, não só pela palestra, pela entrevista, como depois por essas hipóteses todas de fazer com que, quer dizer, a partir de hoje, esse projeto ganhe uma nova dimensão. Posso falar uma coisinha? Claro. Então, mais uma informação. Nós temos um seminário de cultura e realidade contemporânea todas as quartas-feiras, às 6 horas, ou no auditório da Aliança Francesa, ou no auditório do Instituto de Arquitetos do Brasil, que é na mesma General Jardim. Toda quarta, às 6 da tarde. 6 da tarde. E vai aberto até... a todos, das 6 às 8. Das 6 às 8. E são temas, 90% dos temas não são de arquitetura. Vai de futebol a carnaval, a biologia, a astronomia, tudo. É aberto ao público, se vocês quiserem ir. É só entrar no site da escola e vocês vão ver a programação. Então, portanto, dentro daquela ideia de cada um reservar, pensar numa dica jornalística para avisar os outros, acabamos de descobrir mais uma, né? Só que não é de fim de semana. Ciro, essa é a nossa lembrança de reconhecimento. Nossa, que chique. Deixa eu ver. Esse vai lá para mim. Esse é o pequeno jornaleiro. Aqui. O pequeno jornaleiro que, na época do jornal impresso e vendido não tinha nem banca, é que sem essa figura tão simples, que era o que vendia o jornal, o ciclo não se completava. Então, de novo, o nosso desafio de que o nosso trabalho só se completa quando ele vira público, quando ele efetivamente chega às pessoas, a pessoa é publicada. A matéria é publicada. Matéria boa é matéria publicada. Matéria que fica e não chega lá, não é matéria, não é reportagem. Então, o pequeno jornaleiro é Isso tem uma história também comprida. Na verdade, esse boneco inspira um escultor chamado Fritz, que faz uma escultura que ficava lá perto da confeitaria Colombo, perto da BI. Essa escultura agora, durante a reforma, negócio de Copa do Mundo, Olimpíadas, etc., eles conseguiram arrancar fora, mas essa escultura foi que inspirou o Fortuna, o cartunista Fortuna, quando houve o golpe de 64, Jaguar, Fortuna, Ziraldo e etc., eles se reuniram, Milor, e fizeram um livro chamado Ai Gobierno, portanto, sou contra. Então, logo depois do golpe. E o Fortuna imaginou essa figurinha do pequeno jornaleiro com uma rolha na boca, que então ficou sendo o símbolo da censura. Sempre que aparecia isso, o pequeno com a rolha. Afinal, quando veio a democracia, nós retiramos a rolha e ele se transformou no logotipo do IPFD, que é a organização não governamental espelho da Uboré. E depois nós conseguimos encontrar essa forma num ferro velho da Zona Leste. Então, você não encontra isso em lugar nenhum. E só quem ganha isso são os palestrantes, os que vêm aqui em estado de graça. Muito obrigado. O que vai acontecer agora? Você vai embora, e agora vai até às 5 horas, nós faremos então uma avaliação sem você do que foi o trabalho. Pode que falar mal. Aí. Não, vou com você lá. Tchau, gente. Quem conduz é o Germano. Obrigada, atenção. O convite para ir à escola não é retórica, é real. Só chega lá. Todo dia a escola funciona das 2 até as 9 da noite. Para os alunos da escola, ela nunca fecha. É aberta todos os dias, 24 horas. Mas como nós temos gente... Espera aí. Alô? Como nós temos gente nos ouvindo lá? O convite é
Não é retórico, é de verdade. Vocês podem ir lá. A Escola da Cidade acontece muitas coisas. Por exemplo, eu cheguei agora para pegar a apresentação, para trazer aqui. Cheguei lá, tinha uma multidão. Eu tinha esquecido que eu tinha cedido a escola para um pessoal que faz filmagem. Chama-se... um pessoal bárbaro. Tinha umas 100 pessoas. Então a escola é isso, ela pertence a todos nós. Ela não é uma escola, não há um dono. O aluno da escola, ao se formar, automaticamente ele é sócio da escola, ele pode se candidatar a ser o diretor da escola. Automaticamente, pelo estatuto da escola. É uma experiência que está dando certo e que, particularmente, eu acredito, Sérgio, que é uma opção para o ensino brasileiro. Não é público, mas não é privado. Ele é privado juridicamente, mas com finalidade pública, o que é muito diferente. Obrigado. Até já. Obrigado. Tchau, querido. Bom, agora você lá. Tá bom, pode deixar. Irmão, posso aproveitar para falar do grupo do WhatsApp e do... Espera um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou fazer o do WhatsApp e do Face. Aí na hora que quem tirar as fotos... Gente, rapidamente aqui. Acho que tem caldo para uma matéria, né? De no mínimo 2.000 caracteres. Então, assim, é o seguinte, a gente não tem limite para esse texto, no sentido de que se alguém acha que para sua pauta específica ainda está faltando alguma coisa, sintam-se livres para buscar outras fontes, tá? Nada impede que vocês entrevistem outras pessoas, busquem fontes em outros lugares. Às vezes, a gente tem um problema aqui que nos falta o contraponto, né? A gente ouviu a opinião de uma pessoa. Então, se vocês sentirem que está faltando contraponto, está faltando alguma coisa específica, busquem, não tem problema quanto a isso. No mundo real, a gente já está desesperado, cada um vendo o site que o outro trabalha, para ver quem sobe a matéria primeiro, porque essas coisas acontecem no mesmo dia, né? Quando você vai cobrir um evento, você vai com o notebook, faz a entrevista, já transcreve ali as partes mais importantes e entrega no mesmo dia. Aqui no nosso caso, a gente tem até a terça-feira, meio-dia, tá? Então dá tempo de buscar outra fonte, dá tempo de trabalhar com calma, tranquilamente. A coletiva e as conferências, elas têm algumas regras, tá? Que são regras que a gente precisa se atentar, e tem outras coisas que funcionam na base do bom senso. Então, por exemplo, aqui muita gente cometeu o erro do você, né? E também o erro do eu queria saber. Gente, é vício, é normal. Isso a gente perde com o tempo e com a prática. Mas vamos ficar atento, tá? Na questão do bom senso, eu acho que a coisa funcionou muito bem aqui, tanto na conferência quanto na coletiva. Então, vamos manter essa toada. Eu achei super legal para um primeiro exercício. E na questão da coletiva, aqui em específico, deixa eu procurar a moça. Desculpa que eu não sei o teu nome ainda, você de óculos de cinza. Você mesmo. Pergunta que você fez, no primeiro momento, pode parecer meio fora de contexto, mas é um jeito sensacional de arrancar uma frase de efeito do entrevistado. Então, muito viva a tua pergunta. Na tua opinião, qual que é o conceito de dignidade? Esse tipo de pergunta arranca a frase de efeito do entrevistado. É um jeito muito inteligente de conseguir uma resposta mais incisiva, mais legal. Então, show de bola. Gregory, você fez várias interferências que ajudaram todo mundo. Legal, quando a pessoa está falando, independente do momento, se for na coletiva, se for durante a exposição, as forças tal. Quem são eles? Show de bola, é isso. Né? Não vamos sair da esfera do genérico, do cinza, do que não está claro, e vamos pontuar, vamos dar nome, né? Então, esse tipo de interferência tem que acontecer. Não se sintam constrangidos de fazer isso. Quando a gente faz pergunta, cada fonte tem uma personalidade. Tem fonte que é mais professora, que gosta de falar, que abre parênteses eternos dentro de raciocínio, e se confundem e vão além da pergunta. Então, é normal que a gente, como repórter, interrompa. Tá? A linha é tênue entre a
interpelar de forma educada e ser grosseiro. Então, por isso que isso também cai na questão do bom senso. Mas não tem problema nenhum você interromper e falar, professor, e seguir para a próxima pergunta, né? Porque o tempo está rodando e a gente tem limite de tempo e de perguntas. Então, legal. Isso tudo legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Quando ele fala que automóvel é uma tranqueira, quando ele fala que o futuro, ninguém vai para o trabalho de automóvel, quão distante a gente está desse ideal, né? Quão descolado está essa nossa fonte da realidade, né? Quem está acompanhando o dia a dia da cidade entende que o ideal da nossa fonte está bem distante do ideal da nossa gestão de hoje, né? Que inclusive teve como bandeira da campanha aumento de velocidade na marginal, o uso individual do transporte automotivo. Então, num momento como esse, também é válido, né? Interceder e falar, professor, diante dessa afirmativa, né, na nossa realidade de hoje e do jeito que a cidade está sendo conduzida, vamos voltar para o mundo real? O senhor acha que se encaixa, que se enquadra? Agora, uma dica prática para vocês. É humanamente impossível, gente, anotar tudo o que aconteceu aqui, somando conferência com coletiva, com exposição. Eu vi muita gente freneticamente anotando ali. Então, é importante a gente ter em mente que a Bruna grava tudo que está acontecendo aqui, né? A gente ficou sem bateria. Eu ia mostrar para vocês o caminho para a gente acessar a transmissão em tempo real na página da Câmara. Mas é super fácil, é intuitivo, é só entrar ali na Escola do Parlamento, pelo nome da sala Tiradentes. Depois, o material gravado fica disponível na seção de multimídia do site, tá? E uma dica prática que eu dou para vocês, tentem sincronizar o tempo desde que a Bruna começa a gravar em algum dispositivo de vocês, pessoal, e ao invés de ficar anotando tudo freneticamente, quando a pessoa fala uma coisa interessante, vocês anotam o que a gente chama de deixa inicial e deixa final da fala e o tempo aproximado da gravação que você está no teu dispositivo. Depois, em casa, já que vocês têm até terça-feira para entregar, vocês vão lá no multimídia, acessam e pegam com exatidão os trechos que interessam para vocês. Senão, vocês voltam para casa com um material gigantesco ou vão perder a vida inteira transcrevendo coisa que não vão usar. Chama O-Transcribe, que você consegue subir o arquivo MP3 e tal, e você consegue controlar tudo pelo próprio teclado. Então, tipo, acelerar a fala, pausar, é muito melhor do que ficar ouvindo, aí dá pause e escreve no documento Word. É maravilhoso, então... Soletra pra gente aí. O-Transcribe, tipo, falando feio, é isso. Isso, ele não transcreve, mas ele facilita bastante. Perguntas abertas e fechadas, todo mundo sabe, né, da diferença aqui. Nada impede que a gente faça pergunta aberta, mas todo mundo aqui me parece que fez a lição de casa, então todo mundo trouxe pergunta embasada, com referência, em entrevista, em leitura, isso é importante demais. E a pergunta aberta às vezes nos serve, mas na maioria das vezes ela permite que o entrevistado viaje da maneira que ele bem entender. Então, a pergunta fechada é sempre mais recomendada, principalmente para o momento da coletiva, tá? Você quer dar o teu recado do grupo? Então, galera, eu vou estar montando hoje o grupo do WhatsApp e vou estar montando um pequeno grupo no Facebook para compartilhar as mídias, porque ficar compartilhando tudo para o WhatsApp, às vezes não dá para baixar na hora, olhar e tal. E aí eu vou estar colocando todo mundo. Primeiro eu vou fazer o grupo do WhatsApp e vou estar colocando lá o link da página do grupo que eu vou fazer fechado para nós. Tá podendo compartilhar material e tal, já que a gente é um grupo e todo mundo precisa aprender. Então, no caso, eu vou estar fazendo aí e conto com a colaboração de vocês aí. A gente
Na verdade, eu tentei começar a criar o grupo. Eu criei o grupo no Facebook e já adicionei algumas pessoas. É que eu não consegui adicionar todo mundo porque não deu tempo mesmo. Mas então, o do Facebook já tem. Só então você me passa o link orientar. do Facebook e eu já mando hoje no grupo Sim, do WhatsApp que eu vou criar e espero que todo mundo consiga alimentar legal esse grupo aí de informações e... Essas organizações internas ficam a cargo de vocês, tá? E vocês podem ficar à vontade, por exemplo, ninguém é obrigado a fazer foto. A gente sugere, é legal, enfim. Mas vocês podem ficar à vontade para usar a foto de outra pessoa aqui na matéria de vocês, dando os devidos créditos, obviamente, tá? Então, essas organizações podem servir para isso também. Por isso, na hora da postagem da foto, assinem da forma que preferirem o nome. E quando forem compartilhar, por favor, é algo normal de vocês colocarem o nome assinado. Não, só lembrar vocês que terça-feira, meio-dia, Eita. um texto vocês podem não entregar, porque tudo isso vocês lembram do pacto de compromisso, né? A gente colocou lá todas as condições para poder receber o certificado de tudo. Lembrar que é repórter do futuro@balé.com. Lembrando que nem sempre eu consigo responder imediatamente, mas se tiver algum problema, converso individualmente e mando a confirmação. Lembrar que eu já mandei o material do Fred Bussinger, alguns ainda não me responderam que receberam, então eu preciso dessa... alguns não, ou dá, porque ele pede automaticamente uma resposta, ou dá ali ou escreve para mim, tá? E aí eu vou dar uma olhada, eu vou ver quem ainda não respondeu, eu reencaminho. Deixa eu só fazer um comentário. Pessoal, a gente recebe uns e-mails aqui da... Qual é que é o seu nome mesmo? Da Cristina, e ela manda para todo mundo. E aí, quando vocês forem responder, eu peço, por favor, que respondam só para ela, porque senão todo mundo fica recebendo e-mail. Boa. Beleza? Obrigado. Obrigado pelo serviço de utilidade pública. Então, essas coisas, gente, vamos aparando essas arestas aí, essas coisas que eventualmente acontecem. Obrigado pelo toque. E vamos ter esse cuidado aí para não entupir a caixa dos outros. Qualquer dúvida, escrevam, tá? Valeu e parabéns, gente. Foi legal hoje. Amor da minha vida. Eu vou criar o grupo, você manda o link da página